E aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui o exercício 5.3, né? Do livro de contabilidade introdutória dos professores da FEA da USP. Então, ó, nesse exercício a gente vai continuar fazendo sobre operações com as mercadorias, né? E aqui nesse exercício, olha, ele pede aqui, ó, ele vai pedir um negócio diferente do que a gente já viu nos dois exercícios anteriores. Ele vai falar para você fazer o controle dos estoques pelos métodos PEPs ou FIFO, né? PEPs, também conhecido como FIFO. O PEPs é o que? Significa primeiro que entra, ó lá, primeiro que entra é o primeiro que sai. Ou em inglês é o que? É first in, first out. Ó lá, primeiro que entra, primeiro que sai. Pelo método UEPs, significa o que? O último que entrou é o primeiro que vai sair. O último que entrou é o primeiro que sai. Ou em inglês é o last in, first out, certo? E MPM, que é o que é? Média ponderada móvel, que a gente já viu, né? Então vamos lá, no exercício ele fala o que? Ele fala assim, ó, a empresa comercial paranaense dedica-se à comercialização de luminárias de luxo. Em 1/11 de X5, seu estoque estava constituído de 200 unidades ao custo unitário de 1.000. Durante o mês de novembro, foram realizadas as seguintes operações com os produtos. E aí ele vai dar aqui as operações que teve, ó, compra, venda, venda, compra, venda, tá? E aí ele fala assim, ó, ele pede para você fazer a ficha de estoques, né? E também fazer a contabilização nos razonetes e informar o custo das mercadorias vendidas para cada um dos métodos. Essa parte dos razonetes aqui, ó, eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Eu só vou mostrar aqui a ficha de estoque, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Então o primeiro que eu vou fazer vai ser o que? O FIFO. Quem que é o FIFO? Olha lá. Quem é o FIFO? É o mesmo que o PEPs. É o primeiro que entra, primeiro que sai, tá ok? Então, qual que é o primeiro lançamento que eu vou fazer aqui, ó? Já deixei marcado, ó. Primeiro lançamento, ó, o estoque estava constituído ao custo unitário de 1.000. Então, ó, na entrada aqui, ó, eu tive 200 unidades ao custo de 1.000. Então, o valor é o que? 200.000. E no meu saldo se repete, ó lá. 200 ao custo de 1.000, valor de 200.000, tá? Então esse é o nosso saldo inicial. Então, no dia 1, o que aconteceu? Compra de 300 unidades por 1.200 cada uma a prazo. Então, ó, como é o primeiro que entra, é o primeiro que vai sair, sempre que você tiver nesse método, se tem uma compra, você já cria aqui, ó, duas linhas para você não se perder, tá ok? E aí você vai marcar aonde? Sempre na segunda linha. Então, nós tivemos o que? Uma compra de 300 unidades a 1.200. Você vai perceber, então, ó, entrou 300 unidades a 1.200. Então, qual que é o valor final? 300 vezes 1.200. Agora no nosso saldo, ó, eu não vou juntar tudo aqui, ó, não vou juntar os 200 com os 300. Eu vou repetir aqui, ó, na linha de cima, eu vou repetir o saldo que eu tinha anteriormente, ó lá. Certo? Repetir. Opa. Então aqui, ó, 200 vezes 1.000. E na linha de baixo eu vou colocar a compra que eu fiz, ó. Tá aqui. Então no meu saldo, eu vou ir lá no meu estoque, eu vou ver que eu tenho 200 unidades ao custo de 1.000. E eu tenho 300 unidades ao custo de 1.200. Tá ok? Então esse é o meu saldo final. No dia 2, o que eu fiz? Ó, uma venda de 100 unidades a 1.500 cada uma, sendo 50% a prazo. Aqui, ó, você vai perceber que quando você faz uma venda, na minha ficha de estoques, eu não vou considerar esse valor aqui, ó, de 1.500, porque na ficha de estoque é sempre pelo custo, tá ok? Então, ó, deixa eu só dar uma olhada aqui, mano. Bom, então vamos lá. Eu vendi quantas?
100 unidades. Nós estamos falando que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Lembre-se disso. Se eu vendi quantas unidades? 100. Ao custo de qual? Olha lá, eu vou olhar aqui, ó, no meu saldo. O primeiro que aqui, ó, é o custo unitário de cada produto, né? Nós estamos falando que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então, qual dos dois custos que eu vou colocar? 1000, certo? Porque foi o primeiro que entrou. Então, eu vendi 100 unidades ao custo de 1000. Então, o valor que eu vendi, o custo, né, foi de 100 mil. E agora no meu saldo, quanto que eu fiquei? Eu fiquei com 200 menos 100 que eu vendi, ao custo de 1000. E aqui, ó, multiplicou um pelo outro. Então, 100 mil. E eu repito aqui, ó, a outra compra, 300, é só copiar. 1.200, multiplica um pelo outro. No dia 15, eu vendi, ó lá, vendi 300 unidades a 1.400 cada uma. 1.400 vai entrar na ficha de estoque? Não. Nos razonetes ele entra. Na ficha de estoque não, hein? Então eu vendi 300 unidades. Ó lá. Então aqui, ó, no dia 15 eu tenho que dar uma saída de 300 unidades. Só que olha só, nós estamos falando do método FIFO. Primeiro que entrou é o primeiro que vai sair. Então quem foi o primeiro que entrou aqui, ó? Entrou primeiro 100 ao custo de 1000, certo? Então multiplica um pelo outro. Então eu já dei baixa de 100, só que eu vendi quantas? 300. Então faltam mais 200. Olha lá, o custo, a quantidade que eu vendi, ó, 300, tá aqui, ó, certo? Então saiu 100, que foi a primeira que entrou aqui, e agora vai sair mais 200 ao custo de aqui, ó, 1.200, certo? Multiplica um pelo outro. Então aqui, ó, eu vou fazer aqui só para vocês entenderem. Então eu tinha 100 e saiu 100 aqui, ó, a esse custo, né? Aqui eu não preciso nem marcar, é só para, na verdade eu não vou ter custo, né? Bom, vamos marcar aqui para vocês entenderem. Então nada vezes 1000 é nada, certo? E aqui eu fiquei com quantas peças? 300 menos as 200 que saíram, restaram 100 ao custo de 1.200. Multiplica um pelo outro. Tá aí, ó. Meu saldo final é de 100 peças ao custo de 1.200, que valem 120 mil. No dia 18, compra de 200 unidades a 1.300. Então, ó, eu vou comprar, se eu estou comprando, ó, vamos começar aqui, ó, escrever na segunda linha, porque aqui eu já sei que eu tenho um saldo aqui, ó. Então, ó, eu comprei 200 unidades ao custo de 1.300. Esse 1.300 vai entrar na nossa ficha de estoque porque é o custo, certo? Então 200 vezes 1.300. Meu saldo final é como? Meu saldo anterior, que foi a primeira que entrou, certo? Valendo 120 mil. E eu vou copiar aqui, ó, a minha última compra, certo? Aí. Então aqui, ó, esse é o meu saldo final. E no dia 20, venda de 100 unidades a 1.400 cada uma. Venda de 100 unidades. Então, ó, eu vou vender 100 unidades. 1.400 vai entrar na nossa ficha de estoque? Não, porque é uma venda. Então eu vendi. Aqui tem o meu custo mais o meu lucro, né? Na minha ficha de estoque eu só estou controlando o meu custo. Então aqui, ó, eu vou olhar onde está o custo unitário das minhas peças. Está aqui, ó. Qual dos dois que eu vou colocar? 1.200 ou 1.300? Vou colocar 1.200. Por que 1.200? Porque é o método FIFO. Primeiro que entrou, primeiro que saiu. Vezes 1.200. E
multiplico um pelo outro. Então, qual que ficou o meu saldo final? 100 menos 100 vai dar 0. E aqui é o meu custo de 1.200, eu tenho um saldo final de 0. E sobrou 200 peças com um valor de 1.300 e multipliquei um pelo outro. Então tá aqui, ó, no método FIFO, qual que foi o custo da mercadoria vendida? Tá aqui, ó, 5.600, que é a soma de todas as mercadorias que eu vendi. Tá certo? Sobrou quantas unidades? 200 ao custo de 260 mil. Tá certo? Esse foi o método FIFO ou PEPs. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Agora a gente vai ver aqui, ó, o método LIFO, que é o método que é o último que entra, é o primeiro que sai. Ou seja, last in, first out. Certo? Então vamos lá, vamos refazer os mesmos lançamentos. Então o saldo inicial era o que? 200 unidades ao custo de 1.000. Saldo final, 200 mil. No dia 1, o que aconteceu? Eu comprei 300 unidades ao custo de 1.200. Tá bom? Então, multiplica um pelo outro. Como é que vai ser o meu saldo aqui, ó? É igual, é aqui, ó. Você copia aqui, ó, vai aqui, ó, 300, 1.200 e multiplica um pelo outro, certo? Então o meu estoque tem essas 200 peças ao custo de 1.000 e 300 peças ao custo unitário de 1.200, tá ok? Essa primeira parte, se você for observar, ela é igual. As compras vão ser iguais, mas as saídas vão ser diferentes, tá bom? No dia 2, eu vendi o que? 100 unidades a 1.500 cada uma. Então aqui, ó, nós estamos falando do método LIFO. Então é o último que entrou vai ser o primeiro que vai sair. Então eu vou começar aqui, ó. Se foi o último que entrou, eu vou descontar aqui, ó, dos 300, que foi o último que entrou. Então eu vendi 100 unidades ao custo que? Do último que entrou. Certo? Então o valor total está aqui. Então, ó, presta atenção no saldo, ó. É o último que entrou, então eu vou copiar o primeiro, o custo do primeiro, tá aqui. E eu vou descontar do último que entrou, então 300 menos 100 neste custo de 1.200 e um vezes o outro. Dia 15, vendeu 300 unidades ao custo de 1.400. Então eu vou vender 300 unidades. Ó, presta atenção então aqui, ó. Eu preciso vender 300 unidades. Só que olha só, no último que entrou eu só tenho 200. Então eu vou colocar aqui, ó, 200 unidades ao custo do último que entrou. Só que faltam mais 100 unidades, porque eu estou vendendo 300. Então vou colocar mais 100 e aí eu subo pro aqui, ó, já não tenho mais esse, ó. Então vou colocar neste custo de 1.000. E multiplico aqui, ó. Então, no nosso saldo aqui, ó, o último que entrou menos essa venda deu 0, tá ok? Então, saldo final 0. E aqui, ó, eu tinha 200, saiu 100 ao custo de 1.000 e multiplico um pelo outro. Então, agora eu só tenho de estoque 100 unidades ao custo de 1.000 cada unidade, no valor de 100.000. No dia 18, o que aconteceu? Comprei 200 unidades. Olha lá, comprei 200 unidades ao custo de 1.300. Então, multiplica um pelo outro. O meu saldo final do estoque era o que? 100 ao custo de 1.000. E entrou mais 200 unidades ao custo de 1.300. E no dia 20, eu vou vender 100 unidades ao... Aqui, ó, ele fala no enunciado, né?
vendeu 100 unidades por 1.400, só que esse 1.400 é o que? É o meu custo mais o meu lucro. E aqui na ficha de estoque eu estou falando só sobre custo. Então, eu vou vender 100 unidades ao custo da última que entrou. Certo? Multiplica um pelo outro. Então, o meu saldo final ficou o quê? 100 unidades a 1.000. E me restou 200 unidades menos essas 100 ao custo de 1.300. Então aqui, ó, vamos lá. Qual foi o custo da minha mercadoria vendida? É só eu somar aqui, ó, o custo das minhas saídas. 590 mil. E me restou 100 unidades que estão valorizadas ao valor de 130 mil. Certo? Então esse foi o método LIFO, ou seja, o método WEPS. O último que entra é o primeiro que sai. E por fim, vamos ver aqui, ó, a média ponderada móvel. Como que é a média ponderada móvel? Nós temos aquele primeiro lançamento, ó, o saldo inicial de 200, né, ao custo unitário de 1.000. Então, no primeiro dia, o que aconteceu? Ó? Você comprou 300 unidades ao preço de 1.200. Então, o valor da sua compra, 360 mil. Aí no nosso saldo, nós vamos fazer o que? Eu vou somar o saldo que eu já tinha, 200 mais 300, que foi o que eu comprei agora. E tudo vale quanto? 200 mil, né? Mais 360 mil. Qual que é o custo unitário? É só dividir, ó, 560 mil pelos 500. Então, cada unidade vale 1.120. No dia 2, venda de 100 unidades, né? Então, eu vou vender 100 unidades. Aí, aqui, ó, se eu vendi 100 unidades, ela vai entrar com qual custo? Ó? Com o custo de 1.120. Então, o saldo, aqui, ó, 112 mil. Então, ó, o meu saldo final vai ficar o quê? 500 menos 100. E o valor de tudo? 560 menos 112. Você vai ver que aqui, ó, meu valor unitário não vai alterar, ó lá, 1.120. No dia 15, vendi 300 unidades. Mesma coisa. Ao preço unitário de 1.120. Quanto custou tudo? 336 mil. Qual foi o meu saldo final? 400 menos 300. E aqui, ó, vamos fazer pelo valor. Então, vamos ver que não vai mudar também aqui, ó, o nosso custo unitário, certo? 1.120. E no dia 18, eu comprei 200 unidades por 1.300. Então, quanto que custou essa compra? 260 mil. Qual que ficou o meu estoque final? 100 mais as compras de 200. E elas valem quanto? 112 mil mais 260. E é só dividir uma pela outra. Ok? Então agora as minhas mercadorias estão valorizadas ao preço unitário de 1.240. E por último, eu vou vender 100 unidades ao custo de quem? Aqui, ó, sempre é o meu último custo, ó, 1.240. Então, nessa minha venda eu tive um custo de 124 mil. E o meu saldo ficou o que? 300 menos 100. E elas valem quanto? 372 menos 124. E nós vamos ver que o custo unitário dela é de 1.240. Portanto, aqui, ó, na média ponderada móvel, quanto que foi o custo da minha mercadoria vendida? Aqui, ó, 572 mil. É só eu somar aqui, ó, todas as saídas, tá? E me sobrou 200 unidades, que valem 248 mil. Então, ó, se a gente for comparar, ó, em termos de saídas aqui, ó, o método FIFO, né, que é o PEPS, eu tive uma saída de 560, no WEPS 590 e na média ponderada móvel
572 mil. Já o meu saldo das mercadorias, ó, no FIFO, elas ficaram valendo, as 200 mercadorias valem 260. No EPS, elas valem, as 100 mercadorias valem 130. E na média ponderada móvel, elas valem 248 mil. Tá ok? Então, esses daí foram os 3 métodos, né, das operações com mercadorias. A gente vai fazer outras vezes em outros exercícios também. E eu deixo aí para vocês contabilizarem nos razonetes, tá ok? Se tiver alguma dúvida, só colocar aí nos comentários aí que a gente vai estar sempre ajudando vocês. Valeu, pessoal, e até o próximo exercício.